Então, baseando na sua resposta anterior, quando o senhor estava contando sobre a fundação da casa da mina no Maranhão, o senhor respondeu, falou algo na sua resposta referente a nações. Isso é um assunto muito interessante, porque eu, antes de entrevistar o senhor, eu tive entrevistando alguns outros sacerdotes, e muitos deles falavam sobre nações, e mencionavam como sendo membros da nação de Queto, membros da nação de Jeje, membros da nação Angola. E eu gostaria agora que o senhor me respondesse, se possível, o que seria nação, de modo geral? Tá, antes de falar de nação, vamos para um entendimento aí. Vamos falar de divindades africanas. Tá? O que seriam divindades africanas para que eu possa falar sobre a nação? O que seria uma divindade africana? São nossos ancestrais divinizados. E cada nação tem a sua própria divindade. Quando eu digo Dahomey, culto a Vodun, Vodun seria a divindade, né, do povo Dahomey. São os ancestrais Dahomey divinizados, chamados de Vodun. Quando você vai e conhece os orixás, são ancestrais divinizados dos Yorubás. Quando você fala em Kisse, são ancestrais divinizados do povo Bantu. Então, nações, quando você se refere, é exatamente isso. Uma nação, outra nação e mais uma nação. O Brasil é uma nação, Estados Unidos é uma outra nação. Então, quando eu falo Dahomey, eu falo de culto a Vodun. Quando eu falo Oió, é uma outra nação, culto a Orixá. Quando eu falo Congo, Angola, eu falo de Inkisi, divindade de uma outra nação. O senhor está tentando me dizer com isso, então, que quando uma pessoa diz, né, quando eu perguntar a alguma pessoa e a pessoa responder, a minha nação, isso já aqui, tá, no candomblé, prática religiosa no nosso país, a minha nação é Angola, ou a minha nação é Queto, isso está querendo dizer que é a tradição que esta pessoa segue dentro do seu espaço religioso, dentro da sua casa religiosa, é isso? É, porque se você vem de uma nação, vou tentar traçar um paralelo aí com outras culturas. Quando você vem de uma nação onde o cristianismo é a base religiosa, você é cristão. Mas se você não vai estar mais nessa nação, por exemplo, você vai para um país árabe e você lá entra para o islamismo, você está mudando de nação e até de religião. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Então, nação está intimamente ligada com a tradição que determinado povo segue. Tá? E agora algo que eu achei interessante, eu gostaria que o senhor respondesse, é quando se fala de nação também, o senhor mencionou divindades próprias de cada nação. Porque o senhor disse a respeito de orixás, nação Queto. O senhor disse Inkisi, Angola. E o senhor disse Vodun, as nações que seriam conhecidas aqui, a nação que seria conhecida aqui no nosso território como Jeje. Agora, antes de lhe perguntar algo a respeito das divindades, eu gostaria de perguntar algo pertinente, que seria qual a sua nação? Eu sou da nação Jeje. Minha casa cultua Vodun. E agora, já referente às divindades, o que seria Vodun? São os nossos ancestrais divinizados. Vou tentar dar um exemplo de um rei, algum fato histórico vem acontecer com esse determinado rei e ele depois é divinizado. Vodun são os nossos ancestrais divinizados. Foram pessoas que tiveram vida, foram seres humanos. Dou como exemplo Jesus Cristo, foi um ser humano divinizado. Vodun, então, ele seria, entenda a minha pergunta, por favor, a divindade que é cultuada pelo povo de origem Dahomey. Sim. Assim Não é como uma divindade cultuada.
cultuada pelo povo da Romé. Assim como o orixá seria uma divindade cultuada pelo povo de cultura queto e Cultura inquis, iorubá. né? Inquis de cultura bantu. Perfeito. Perfeito. E eu gostaria de perguntar algo já relativo à sua cultura, a cultura da Romé. O culto a Vodum é um culto que faz parte desta realidade que o senhor vive. O senhor poderia me ilustrar, exemplificando isso, com alguma divindade pertinente à sua cultura, dando como exemplo, já que o senhor falou que a divindade seria um ancestral divinizado. O senhor poderia me citar algum ancestral, algum Vodum, algum ser divino que é cultuado dentro da cultura da Romé? Sim. Como exemplo, eu posso citar o Vodum Revioso. É um Vodum cultuado dentro das casas de Jeje. Você poderia me falar um pouco sobre a história deste Vodum? Sim. Revioso era um rei da cidade chamada Revier. So, o termo so, né? No dialeto Fon, significa trovão, e Revioso significa rei de Revier, trovão de Revier. Então ele foi um rei e que ele carregava dentro da simbologia da Romé uma pedra de raio que chamava Sokpé e um machado chamado Sociovi. Então, Revioso especificamente é um ancestral divinizado que nós chamamos de Vodum.